Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e na aula de hoje nós vamos aprender como fazer o cálculo para lubrificação inicial e relubrificação dos rolamentos com graxa. E isso iremos fazer aqui utilizando uma planilha em Excel. E o melhor, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link para que você possa baixar aqui esta planilha. E como é que você vai baixar? Você vai acessar aqui através do link. Você vai encontrar aqui, ó, ela disponível em um drive, certo? Aqui você não vai conseguir editar na planilha, você não vai conseguir preencher. Então, o que você vai fazer? Você vem aqui em arquivo, fazer o download, e aí você baixa aqui em Excel. Então, tudo que você vai ver eu fazendo aqui na planilha, você também vai poder fazer aí em seu computador, tá certo? Então, é só vir aqui, após acessar o link em arquivo, fazer o download e baixar aqui em Excel, tá certo? Então vamos iniciar aqui. Veja só, para a construção dessa planilha foram consultados alguns materiais, dentre eles o site da SKF. Então muitas informações aqui foram extraídas dele. Tá certo? Então aqui nós vamos... O que nós vamos fazer? Nós vamos alimentar aqui, ó, essas células, onde tem largura do rolamento, diâmetro externo, diâmetro do furo, massa do rolamento, fator do rolamento que a gente vai verificar aqui e o RPM. Com essas informações, nós vamos encontrar aqui, tanto aqui, o fator de rotação. A partir dele, a gente vai descobrir se esse rolamento ele precisa ser preenchido 100%, 30% ou 10% aqui, certo? Vamos calcular também o espaço livre para o rolamento. Aqui a quantidade de graxa, tanto para preenchimento inicial como para o reabastecimento. Então são coisas distintas. Então muitas vezes o que a gente percebe é que utiliza essa fórmula como se fosse universal. Faz esse cálculo aqui, por exemplo, muito utilizado. A quantidade aqui em gramas para o preenchimento é igual a constante 0,005 vezes o diâmetro externo vezes a largura. Mas isso aqui é para o reabastecimento, ou seja, relubrificação. Então, para fazer esses cálculos aqui, vou utilizar um exemplo. Vou pegar aqui as informações de um rolamento autocompensador de rolos, que eu tenho aqui, ó, na aba ao lado, que vocês também vão ter esta informação. Então, o que eu tenho aqui? Um rolamento 22, o rolamento autocompensador de rolos 22.218. E quais são as informações que eu preciso? Diâmetro interno, diâmetro externo, largura. Eu preciso aqui do RPM e também da massa. Então, quais informações nós vamos inserir lá nas células? Vamos lá. Diâmetro interno 90, diâmetro externo 160. Vamos aos poucos aqui. Diâmetro do furo 90, diâmetro externo aqui 160, largura 40. Diâmetro externo 160, largura 40. Então aqui eu já tenho as principais informações aqui do rolamento. Então veja, diâmetro externo, diâmetro interno e B aqui a largura. Vamos buscar lá a massa 3,4 kg. Então aqui a massa 3,4. O fator do rolamento a gente vai encontrar aqui, ó. Se é um rolamento autocompensador de rolos, então ele tem aqui, ó, rolamento autocompensador de rolos, nós vamos colocar aqui 0,6. E o RPM nós vamos utilizar aqui esse valor, essa velocidade de referência, 3.800, tá certo? Lembrando que isso aí no dia a dia, na prática, vai ter N fatores que vão ser considerados aí. A gente está pegando aqui as informações do próprio rolamento aqui. Então aqui 3.800. Então veja, com isso aqui eu consegui preencher todos os campos, ou seja, todas as células. Aí nós vamos por parte. Primeiro observe aqui que eu tenho
dois desenhos aqui de rolamentos com formas diferentes de lubrificar. Esse aqui, o preenchimento dele é aqui na lateral aqui do mancal, na lateral. Esse aqui é no centro, ou seja, ele já injeta lubrificante a partir do centro do rolamento. Então, nessas formas, eu também tenho cálculos diferentes. Por exemplo, aqui para o preenchimento inicial aqui, ele vai considerar o que? 40% do volume livre na caixa do mancal. Então, quando a gente vê aqui, ó, o seu espaço livre, a gente já calculou aqui, ó, nessa célula, que tem a fórmula aqui, ó, o volume vai ser igual a π sobre 4 vezes a largura, que multiplica aqui a diferença entre o quadrado de diâmetro externo menos o interno, vezes 10 a menos 3, menos a massa dividido por 7,8 vezes 10 a menos 3. Isso aqui foi tirado também do site da SKF. Então, se ele fala aqui, ó, 40%, então aqui 40 no preenchimento inicial vai ser 40% aqui do seu espaço livre. Então, aqui, preenchimento inicial é 220 gramas. E para o reabastecimento, ou seja, sua relubrificação, é 32 gramas. Então, veja que há uma diferença. Então, não pode confundir entre preenchimento inicial com aqui a sua relubrificação. E observe que aqui, como a forma aqui, ó, ele já preenche no centro aqui, ó, do mancal, o centro aqui do rolamento. Então, o preenchimento inicial é de 20% do volume. Então, ele já vai ser injetado já no centro. Então, é 20% aqui do valor do espaço livre. Então, 110. E aqui a fórmula também é diferente. Então, aqui da relubrificação é igual a 0,002 vezes D, que é o diâmetro externo, vezes a largura. Então, é menos também. Então, veja que ele é mais precisa, né? Ela já vem diretamente aqui no próprio rolamento. Consequentemente, a quantidade de lubrificante é um pouco menor. Então, veja que eu tenho a fórmula 005, quando o bico graxeiro aqui é na lateral, e quando aqui é no centro, eu tenho a fórmula 0,002. Então, quando a gente vem para cá, eu também tenho o fator de rotação. Ou seja, a partir do momento que a rotação aumenta, o preenchimento diminui. Então, o que acontece? Aqui, ó, tem algumas fórmulas. Se for até 200 mil, o fator de rotação, que é o RPM vezes o diâmetro médio do rolamento, e no caso aqui acrescentou também o fator do rolamento. Então, se for até 200 mil, ele vai ser preenchido 100%. Então, se o fator de rotação até 200 mil, 100%. E aí ele vai de 200 a 500, 30%. E acima de 600 mil, apenas 10%. Aumenta o fator de rotação, diminui a quantidade de preenchimento do seu lubrificante. Ou seja, para não ali interferir na resistência, né? Então, quanto maior a rotação, ele precisa ter uma resistência um pouco menor para ele ter ali o seu giro sem tanto esforço. Então, como é que a gente acompanha isso? Veja, se eu colocar aqui, o RPM aqui é 3.800, e aqui já coloquei na fórmula lubrificar 30% aqui, ó, do seu espaço livre. Se eu colocar aqui 1.000, o que acontece? Se eu diminuir essa rotação para 1.000, veja só. Ele diz o quê? Como agora eu tenho só 75 mil fator de rotação, ele diz preencher aqui, ó, com 100%, certo? Então, diminuiu o fator de rotação, aumentou a quantidade de lubrificante aqui para ser inserido ali no seu espaço livre. Então, veja que eu tentei aqui, né, condensar, pegar diversas informações que eu julgo importantes aí dentro do dia a dia da manutenção, na lubrificação. E aqui nós temos o cálculo tanto para lubrificação inicial como para a relubrificação dos rolamentos aqui com graxa. Tá certo? Então isso aqui foi realizado com base aqui nas informações do rolamento 22.218, é um rolamento autocompensador
de rolos. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue acompanhando os conteúdos. Grande abraço e até as próximas aulas.